Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso conteúdo de hoje é Canções, parte 1. Vamos lá? Bem, quando nós falamos de canções, nós não estamos falando de música em si, aquelas que vocês estão acostumadas a ouvir, a falar sobre ela, os ritmos, não. É um pouquinho mais detalhado e a gente vai aprender um pouco sobre isso. Primeiro, para falar sobre isso, nós vamos falar do trovadorismo, que foi um estilo de época surgido na Idade Média. Nesse período histórico, predominava o teocentrismo, ou seja, a ideia de que Deus era o centro de tudo, pois a Igreja Católica, com poderio econômico e político, exercia total domínio no Ocidente. Nesse contexto, surgiram as cantigas trovadorescas ou provençais. São elas, cantigas de amor, cantiga de amigo, de escárnio e de mal dizer. As cantigas de amor tinham como tema o sofrimento amoroso. As de amizade cantavam a saudade do ser amado. Já as cantigas satíricas demonstravam a ousadia do trovador ao criticar a sociedade da época, em que o livre pensamento era combatido pela Igreja. O contexto histórico do trovadorismo. Idade Média foi um período histórico que durou de 476 a 1453. A sociedade medieval estava dividida entre o clero, a nobreza e o povo. Mas lembrando bem, nessa época quem comandava tudo? Era o clero. A igreja comandava tudo. Predominava o teocentrismo, a ideia de que Deus era o centro de tudo. A maioria da população era analfabeta. A escrita e a leitura estavam restritas ao clero e a alguns dos nobres. A maior parte da arte produzida nesse período era de cunho religioso. E vale lembrar, se poucas pessoas liam, se a grande maioria era analfabeta, por que a arte era pouco divulgada? Porque muitas dessas pessoas não sabiam ler, correto? E o pouco que era escrito ainda era manuscrito. Então, eram pouquíssimos exemplares quando se construía alguma coisa, os livros e tal. A Europa estava imersa em uma guerra santa entre cristãos e muçulmanos, os mouros, as cruzadas. Além disso, o Tribunal do Santo Ofício torturava e condenava à fogueira aqueles que se opunham ao que era imposto pela Igreja. Quais as características do trovadorismo? O trovadorismo surgiu como movimento literário medieval caracterizada por uma poesia cantada, as chamadas cantigas trovadorescas. Então, todas as vezes que você ouvir falar em uma poesia cantada, você sempre vai ligar a cantigas trovadorescas. E assim, o inverso também. Cantigas trovadorescas, poesia cantada. Tais composições eram cantadas pelo trovador ou trobador, como eram chamado o poeta provençal. Daí o termo trovadoresco. Assim, as cantigas trovadorescas podem ser chamadas também de cantigas provençais. Isso porque foi na Provença, no sul da França, que esse tipo de arte surgiu, no século XI, devido a um clima de maior independência em relação à igreja. A poesia trovadoresca, portanto, possui uma vertente lírico-amorosa, as cantigas de amor e de amigo, a outra satírica, as canções de escárnio e de maldizer. Na primeira, predominam os temas do sofrimento amoroso e da saudade. Na segunda, são feitas críticas a pessoas ou costumes, algo bastante ousado em uma época de repressão ao livre pensamento. Como já foi dito anteriormente, se qualquer pessoa fizesse alguma coisa que discordasse do pensamento da igreja, ele era torturado, existiam muitas coisas acontecendo. Então, ou seja, não poderia. Se você pensasse diferente, se você desrespeitasse a igreja, você era condenado. E aí são inúmeros autores do trovadorismo cujas obras foram resgatadas por pesquisadores em todo o mundo.
Portanto, vamos citar alguns deles, dos nomes mais conhecidos. Vale lembrar, como eu disse, nessa época, o pouco que se existia de literatura era escrito, era à mão. E temos condições adversas, né? Então, por isso que poucos trovadores foram reconhecidos, os achados, ainda existe muito trabalho a respeito disso, porque o papel era diferente, a tinta, não existia a facilidade que nós temos hoje. Você escreve um texto hoje, você armazena. Existe um sistema de armazenamento, você digita ali e guarda. Daqui 100 anos a pessoa vai ter um acesso fácil a respeito daquilo que você escreveu. Mas antigamente os tempos eram outros, existia uma dificuldade aí imensa, né? Hoje as pessoas, para fazerem essas pesquisas, ainda têm essas dificuldades. Que é preciso você ir até o local, buscar buscar os tataranetos, buscar algum parentesco de algum trovador, algum resquício dessas poesias cantadas, porque como eram ditas, eram poesias cantadas, pouco havia escrito, mas nós ainda conseguimos, a literatura conseguiu computar alguns deles, né? Nós temos do século XI, o Arnaud Daniel, depois temos Bernard de Vendarton e por aí vai. Nós temos alguns autores, como vocês estão vendo aí, alguns autores que foram importantíssimos para essa literatura, para essa escola literária que foi o trovadorismo. E aí nós vamos pensar o trovadorismo em Portugal. Portugal separou-se do reino de Leão e Castela em 1140. Assim tornou-se um país independente. O galego português era o idioma falado até então. Com o novo estado formado, surgiu também a literatura portuguesa. Possivelmente, a Cantiga da Ribeirinha é o texto que inaugurou a literatura portuguesa em 1198. Olha que informação importante. A literatura portuguesa iniciou-se, né, os registros que tem mais ou menos é da Cantiga Ribeirinha em 1198. Os trovadores cantavam o amor e a saudade, mas também faziam críticas à sociedade portuguesa. Ok? E aí, os cancioneiros, né? Os cancioneiros são coletâneas de textos medievais preservados em Portugal. São esses registros que vão trazer um pouco desse momento, né, da literatura. Assim há o Cancioneiro da Ajuda, que é uma cantiga de amor, o Cancioneiro da Vaticana, cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer, e o Cancioneiro da Biblioteca Nacional. 1560 poemas de trovadores galego-portugueses, além do texto incompleto Arte de Trovar, uma espécie de manual de como compor as cantigas trovadorescas. Esses cancioneiros foram os responsáveis por chegarem até nós as cantigas de amor galego-portuguesas, bem como as cantigas de amigo, de escárnio, de maldizer, cujas características apresentaremos a seguir. E aí eu trouxe aí para vocês a canção da Ribeirinha, só para vocês escutarem um pouquinho como eram feitas essas cantigas. Claro, eu não vou cantar aqui para vocês, né? Vou só dar uma lidazinha. Vamos lá. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como vai. Porque morro por vós. E aí, minha senhora, de pele alva e faces rosadas, quereis que vos descreva, quando vos eu vi sem manto, maldito dia. Me levantei, que não vos vi feia. E minha senhora, desde aquele dia, ai tudo me foi muito mal. E vós, filha de Dom Pai Muniz, e bem vós parece, de ter eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhora, como mimo, de vós nunca recebi algo, mesmo que sem valor. Beleza? Então aí nós vimos uma parte, um trecho da canção ribeirinha, da cantiga ribeirinha, que é o passo inicial da literatura portuguesa. Beleza? Agora vamos para exercitando. Sobre as características do trovadorismo, é incorreto afirmar. A. O trovadorismo é uma escola literária medieval que surgiu na França?
B. A principal manifestação literária do trovadorismo são as cantigas? C. A poesia palaciana pertence ao movimento literário do trovadorismo? D. O trovadorismo e o humanismo são movimentos literários medievais? E. Os cancioneiros são coletâneas de cantigas de diversos autores. Olha a pergunta. Sobre as características do trovadorismo, é incorreto afirmar. O que é incorreto afirmar sobre o trovadorismo? Pensaram aí? A nossa resposta correta é a letra C. A poesia palaciana pertence ao movimento literário trovadorismo. Tá certa? Não, tá errada, né? Não tem nada a ver a poesia palaciana com o trovadorismo, ok? Próximo. Os tipos de cantigas trovadorescas são, olha lá, líricas e satíricas, líricas e religiosas, líricas e pastoris, religiosas e satíricas, pastoris e satíricas. Como vocês podem ver, marcado aí são as líricas e satíricas, que são as cantigas de amor e de amigo, de escárnio e de maldizer. Nós vamos terminando a nossa aula por aqui, mas lembrem que no próximo vídeo nós teremos um pouco mais sobre as cantigas de amigo, de escárnio, de maldizer, de amor, um pouco mais das características dela. Enquanto isso, retornem o nosso vídeo um pouquinho, assistam novamente, vão lá no nosso portal eduque.acre, acessem os vídeos, façam as anotações, porque é importantíssimo vocês terem com vocês esse tipo de conteúdo. Trovadorismo também é um conteúdo que cai bastante nas provas do Enem. Não com tanta incidência como o modernismo, mas uma questão sempre aí é bom saber. Então, até mais e até logo. Tchau, tchau.